Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Certa vez eu estava em uma empresa e às vezes eu gosto de mudar as coisas de lugar, né? Eu acho que cansa. Pra mim cansa, então eu imagino que cansa pros outros também. Então eu sou o primeiro a querer fazer mudança, tirar coisa de lugar, trocar, levar embora, jogar fora, doar, vender, enfim. E tinha um funcionário que lidava direto com o nosso chefe. E eu via que ele andava muito desmotivado, muito desgostoso. Ele vinha trabalhar a hora que ele queria. Às vezes saía, ninguém conseguia achar ele, enfim. Ele era como se fosse, vamos dizer assim, um freelancer, né? Então, na teoria, ele não tinha essa obrigação de estar lá sempre. Mas na prática tinha, porque tinha sempre coisas para ele fazer. Enfim. E aí eu fui fazer uma coisa simples, que era apenas uma organização de sala. Algumas mesas sobrando, né? E o canto dele era, a mesa dele era num local bem escondido, bem assim no cantinho. Eu tentei conversar com ele algumas vezes pra gente mudar o local dele, que melhoraria a dinâmica, a logística do trabalho dele. Mas ele queria ficar naquele cantinho. E aquele cantinho era muito depressivo, né? Era muito esquisito. Até a mesa dele era meio desorganizada. Então, assim, quando a pessoa não tá bem, tudo ao redor não fica bem. As coisas pessoais, né? E aí chegou no dia e tal, falei, não, vai ser agora, vai ser hoje. Aí eu fui lá, mexi e pensei, se eu mudar ele pra cá, mas eu não tenho muita intimidade, pode ser que ele não goste. Aí esperamos ele chegar, perguntamos, ele ficou meio assim, eu percebi que ele não queria, mas ficou sem graça de dizer não. Falei, não, ele não quer então, não tem importância. Aí eu fiz uma disposição de mesas, na qual ele ficou com um espaço grande. É como se eu tivesse criado um espaço, como se fosse uma sala, mas sem paredes para ele. E ele ficou no canto que ele estava, mas de uma forma muito mais ampla. E quem olhava tinha a impressão de que ele era alguém importante. Entendo, não estou dizendo que é ou não é, mas estou dizendo aqui assim, de quem era por fora. Alguém de cargo, de status naquele local, pela forma de trabalho com a qual ele estava agora. Mostrei pra ele, ele ficou meio assim, né? Sem saber, eu acho que ele ficou meio sem graça pelo espaço que eu tava dando pra ele. Falei, não, tá bom assim? Aí eu pressionei, ele falou assim, vamos ver, tá bom. Ficou trabalhando e tal. Aí eu já percebi que ele ficou ciumento com o espaço dele. Falei, olha que interessante, porque eu sou observador, né? No outro dia, ele chegou cedo, com uma roupa totalmente diferente com a qual ele trabalhava. Já comecei a observar. No outro dia, chegou cedo e manteve aquela rotina de passar praticamente o dia todinho no local de trabalho. Até comentei com uma das chefes, ela falou assim, realmente, eu não falei, mas eu percebi que depois que você organizou, ele mudou de postura, a disposição dele foi outra. O que eu quero te falar com isso? Às vezes, as pessoas precisam de um tipo de ajuda que não envolve dinheiro, que não envolve muito esforço, nem muito tempo, nem muita disposição, nem muita coisa, nem muito investimento. São pequenas coisas que muitas vezes vão mudar a disposição de alguém. Na verdade, a nossa disposição ela é muito mais psicológica, está muito mais aqui. Então, se eu conseguir, com as minhas pequenas atitudes, alcançar a mente de alguém, a ponto de
despertar, a pessoa vira outra pessoa, outro profissional, outra disposição, outra vida, simplesmente por uma pequena atitude. Então vão ter pessoas ao seu redor que vão precisar desse tipo de coisa. Vão ter pessoas no seu trabalho, na sua casa, vão ter pessoas em algum local aonde você vai comprar alguma coisa. Por exemplo, um dia desse eu estava numa padaria e entrou um gerente novo e eu vi que ficou melhor. Pois eu chamei o gerente e falei assim, olha, eu não poderia deixar passar batido isso que eu vou te falar. Mas depois que você entrou, a padaria ficou muito melhor. Você está de parabéns. Então assim, as pessoas precisam muitas vezes dessa validação. Seja no trabalho, em casa, como já falei, profissional, não profissional, no dia a dia, andando na rua. Nós precisamos aprender a validar. Nós precisamos aprender a incentivar, a fazer poucas coisas pelas pessoas, porque isso é suficiente não somente para melhorar o dia muitas vezes, mas para mudar uma vida inteira. Para tirar a pessoa de uma escravidão, de uma prisão e colocá-la em liberdade. Libertar a pessoa. É por isso que as escrituras falam que a palavra tem poder de vida e de morte. Porque muitas vezes, porque você fala assim, mas o que aconteceu não foi palavra. Mas na verdade foi, porque nós falamos não somente com a boca. Nós falamos com o nosso corpo, falamos com atitudes, falamos com gestos, com carinho, com ódio. Não necessariamente falando, porque se não fosse assim, os que não conseguem falar, os que não conseguem ouvir, não teriam como conversar conosco. Entendeu? Então, eu quero que você entenda, e quero que você desperte para isso. Como estão as pessoas ao seu redor? O que você pode fazer de diferente para melhorar a vida daquela pessoa? De alguma forma, eu vi uma situação que me incomodava há tempos e eu resolvi tomar uma postura, porque eu vi que a pessoa não conseguia sair dali. E eu fiz pouco, mas para ela foi suficiente. Foi uma explosão psicológica que mudou completamente a postura profissional dela. Entenda, não era a minha responsabilidade. Um dia desse, me chamaram os chefes na sala e falaram assim, me diz uma coisa, essa pessoa, ela trabalhou com você, e ela está saindo, ela pediu para sair e nós queríamos dar uma gratificação. Quanto você acha que ela deve receber? Eu falei, pelo quê? Por isso, por aquilo. Aí eu falei, pelo trabalho dela. Ela falou, eu digo nada. Abriu os olhos desse tamanho assim pra mim, como assim nada? A gente tem que dar alguma coisa. Eu falei, bom, se a cultura de vocês é dar dinheiro além pelo serviço que vocês já estão pagando, então é a cultura de vocês, mas eu entendo que ela já recebeu pelo serviço dela. Então ela não precisa desse tipo de contribuição. Por quê? Porque na verdade, gente, as pessoas precisam de reconhecimento. Elas precisam de valorização. Entenda que com o reconhecimento e com a valorização, o dinheiro é consequência. Compreende? Então, a primeira valorização, a primeira remuneração, aumento de remuneração, gratificação para um empregado, para uma pessoa, é o reconhecimento. É ele ser valorizado pelo que ele faz, pelo que ele fez, pelo que ele é. Quando não existe isso, não existe remuneração que vá mudar a pessoa. Porque todos nós precisamos ser amados, todos nós precisamos ser acolhidos. Em qualquer situação, em qualquer lugar. E quando não existe isso, naturalmente, nós entramos no nosso casulo, nos fechamos, caímos a produção e a produtividade e nos anulamos.
porque sem isso nós não vivemos. Porque não somente o nosso corpo, mas a nossa alma precisa ser alimentada. Tá bom? Pensa nisso. Grande abraço e até a próxima.